Hoje nós vamos falar sobre o iniciozinho do trabalho de matemática, tá bom? Então, depois a gente vai crescer isso daí para a gente poder chegar onde a gente quer chegar, que é a prática. Como que a gente vai trazer para vocês, o que que a gente vai de material, de prática, de resultados legais, né? Aplicação e o nosso resultado final, que é o aprendizado da criança. Então, a matemática é importante para o pleno acesso do ser humano à cidadania, pois os conhecimentos numéricos estão presentes em todas as práticas sociais. Então, a matemática ela não é só um conteúdo acadêmico, ela também é a prática social. Então, quando a gente pensa em matemática, a gente pensa em ir ao supermercado, ir na farmácia, aplicar uma injeção. Isso tudo é matemática, porque a gente precisa saber a medida, o tamanho, a quantidade, o preço. Então, matemática ela está em tudo na nossa vida. Pensa alguma coisa que não tenha matemática. É muito difícil a gente chegar a essa conclusão. Se eu penso numa casa, uma casa tem que ter número, ela tem que ter ordem, ela tem que ter sequência numérica. Então, é matemática. Se eu penso sair de casa, eu penso em colocar um sapato. O meu sapato tem um número, um tamanho. Ou então, saindo de casa, eu preciso pegar um ônibus que eu vou ter que ter dinheiro para pagar. Esse meu ônibus, ele tem uma marca. Geralmente o quê? Um número, né? Então, eu pego um ônibus 17, ou eu pego o ônibus 215, eu pego o ônibus 866. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa da matemática. Então, a matemática ela não é só um conteúdo programático. Ela é vida, ela é social. É um processo de cidadania, o aprendizado da matemática. Como é difícil quando a pessoa não sabe contar, como a pessoa não sabe dar um troco, ou não tem condições do valor, não tem consciência de valor das coisas. Então, isso tudo é matemática. Então, a matemática ela não é só o aprendizado de 2 mais 2 ou 4 mais 4. Ela precisa estar compreendida como algo funcional. Eu preciso dar funcionalidade à matemática na vida da criança que está aprendendo, né? Do aprendente. Seja ele criança ou seja ele numa alfabetização mais adiante, de jovens e adultos. Então, eu tenho que ter essa consciência que a matemática ela precisa ter funcionalidade na vida desse indivíduo para que contribua para o meu objetivo maior, que é o objetivo da autonomia da minha criança, né? Seja ela autista, seja ela com síndrome de Down, seja ela com alguma síndrome rara ou mesmo típica. Então, é importante que a gente tenha primeiro essa consciência, tá bom? Que a matemática ela está associada diretamente com a vida social e com a cidadania. Aqui a gente vai falar do primeiro marco da matemática. Então, o primeiro marco da matemático, importante, no entanto, consiste na emergência da correspondência de 1 para 1. A gente vai explicar isso aqui. Tal acontece quando uma criança consegue contar objetos um de cada vez, sabendo que o dado numérico corresponde a uma certa quantidade. Então, vamos lá. A primeira sinalização que eu tenho que a criança está aprendendo matemática ou da minha avaliação matemática numa criança é quando ela percebe que existe números e existe quantidades e que eu posso fazer essa associação. Então, quando eu falo, quantos anos você tem? Aí a criança diz, 1 ano. Então, ela está associando, ela está fazendo essa associação
de números 1 para 1. Então, ou ela tem um objeto e você pede ela para pegar mais um objeto. Então, essa consciência de contagem, de associação, seja de número, objetos, ou seja, de tempo e números, essa é a primeira, é o primeiro respiro da matemática na nossa vida, vamos dizer assim, né? Então, a gente precisa construir a partir daí o aprendizado da matemática. É muito comum a gente ter nos nossos consultórios ou na nossa sala de recursos, nos nossos atendimentos, crianças que se confundem um pouco com isso. Quando a gente começa a lidar com a matemática com essa criança, você precisa sistematizar esse ensino, você precisa construir esse ensino a partir de materiais estruturados, a partir de materiais concretos, para que essa criança perceba essa leitura matemática na vida dela. Aqui é um texto que eu achei muito interessante e ele cita o TEA, né? O transtorno do espectro autista. Mas a gente vai compreender isso aqui. A gente vai considerar, eu botei até aqui uma observação, né? Podemos considerar outras síndromes, transtornos e deficiência, tá? As crianças com TEA tendem a adquirir esse conceito matemático de 1 para 1, quando lhe é dada a oportunidade de fazerem contagem utilizando objetos, materiais visuais e concretos para serem manipulados. Então, aqui, qual é a ideia aqui, né? O que eles estão dizendo aqui? Qual seria a melhor metodologia? Qual seria a melhor intervenção para que as crianças aprendam matemática? É o concreto. É quando a gente pode dar à criança a possibilidade de conhecer e de manipular objetos para que ela conte, para que ela tenha essa ideia inicial de contagem. Eu trouxe aqui um material. Vou pegar aqui, gente, só um instantinho. Eu trouxe um material aqui, vou mostrar para vocês 3 materiais, que são materiais concretos, ou alguns teóricos, eles falam em materiais manipuláveis, que a criança possa pegar. Então, materiais concretos. Eu tenho essa caixinha aqui, acho que vai dar, não sei se vai dar para vocês verem. Essa caixinha, elas têm miniaturas de animaizinhos, olha. Vou botar bem aqui para vocês verem. Tá vendo? Então, são vários. Tem dinossauro, tem camelo, tudo pequenininho, ó, bem pequenininho. Eu utilizo para contagem. Inicialmente, a criança não tem aquela questão de 1, 2. Geralmente, o aplicador, a pessoa que está trabalhando com a criança, que vai construindo essa fala. A gente vai ver a importância da fala, né, para matemática, da fala, da música para matemática. Então, o que acontece? Às vezes a criança não vai nem contar, e é legal que a gente deixa isso bem natural para a criança. Então, a criança só vai tirar de uma caixinha e passar para outra caixinha. O que é isso? Isso aqui o que é? Então, ela vai conhecer o objeto. Ela conhecendo o objeto, aí sim a gente vai começar a fazer essa contagem, né, com os objetos. Aí ela perceber quantidades, você pode dividir esse monte de bichinho, esse monte de miniaturinha em grupos maiores, grupos menores, grupos de dinossauro, grupos de bichinhos da floresta. Aqui, ó, tem os bichinhos aqui, ó, a girafa, os dinossauros, tem um boi aqui, um boi zebu. Então, são vários bichinhos. Então, o que você pode fazer? Ah, o elefante, ó, que é do safari também, né?
Então você pode pegar esses bichinhos e separar também, né? Classificar eles, que vocês já vão estar dando uma visão de classificação aí para a criança. Então, é o primeiro momento que a criança tem, é quando ele percebe essa questão da contagem, que ele percebe a questão de unidades, que ele percebe a questão de objetos, de classificação de objetos. E isso é legal que a gente construa num ambiente concreto e incentivador também para a criança. O que seria isso daí? De interesse da criança, né? Que a gente incentive a ele querer estar ali, querer estar envolvido na tarefa. É muito chato quando a gente propõe uma atividade e a criança não dá muita atenção. Então é importante que a gente conheça esse nosso aluno para que a gente saiba quais são os materiais que a gente vai usar. Isso é fundamental. Que tipo de material eu vou usar? Vai ser bichinhos em miniatura? Aqui, ó, eu tenho uma coisa aqui que eles se interessam muito, que são essas pecinhas aqui, ó. Eu compro em loja de aniversário, de festa. Tem muita coisa legal e não é caro, é bem baratinho isso daqui, é 2 e pouco um monte. Então, assim, ó, é serrote, alicate, tem chave de fenda, martelinho. Então, são objetos que eu vou trabalhar com a criança para que ela conte, para ela entender o um por um, né? Que é esse, é um, depois vem outro, 2, depois vem o 3, depois vem o 4. Então, aí a gente vai trabalhar com a criança esse conceito de contagem e de pecinhas, né? De 1 para 1 e a questão da dimensão da matemática. Eu tenho esse daqui que às vezes eu não sei o que a criança vai, o que a criança gosta, né? E às vezes a gente tá naquele processo de avaliação, ou então para as crianças maiores que não querem usar bichinho, não querem usar pecinha, eu tenho esse joguinho aqui. Esse joguinho aqui é um joguinho muito baratinho também, que na verdade ele é uma torrezinha. É um negócio, o objetivo desse joguinho é empilhar, né? Só que eu precisava dessas pecinhas neutras. Eu achei bem legal e comprei e modifiquei a função dele. Ele não é mais... Pode-se brincar, obviamente, né? Numa intervenção pode-se brincar com a torre. É bem legal também essa intervenção. Mas o meu objetivo era contagem. Então, eu comprei e modifiquei a função aqui dessas pecinhas. E essas pecinhas são neutras, tá bom? Então, é importante que a gente materialize e desde que a criança manipule esses objetos aí para que elas possam aprender a questão da matemática, absorver, né, o conceito da matemática.